O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos, a restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o ano aceitável do Senhor. Bem-vindo a mais um episódio do nosso programa Íntimos do Santo Espírito. Nesse episódio, iremos falar, meus amados, acerca dos inimigos do avivamento. Você que tem buscado a unção, os dons espirituais, tem se candidatado para ser usado pelo Espírito Santo de Deus, debaixo da tua unção e teu poder sem limites. Eu quero desafiar você a estar conosco até no término desse episódio, pois eu irei liberar aqui chaves e princípios para que você possa se preparar para o ministério de avivamento. Quero também estar comunicando que todos os meses estaremos lançando mais um episódio do nosso programa Íntimos do Santo Espírito, e toda segunda-feira estaremos com vocês também, com a nossa escola profética Filhos da Unção, aonde nós estaremos, meus amados, sempre falando acerca da unção, dos dons espirituais e da pessoa maravilhosa do Espírito Santo de Deus. Nesses últimos dias, muitos têm se candidatado para ser amigo do Espírito Santo, para carregar a unção e o poder sem limites do Espírito Santo de Deus. Muitos têm almejado, meus amados, para carregar os dons espirituais sobre a tua vida. Mas existem os inimigos do avivamento, que você deve se preparar para enfrentar eles, para que então você possa romper e obter resultados extraordinários. O primeiro inimigo do avivamento que nós iremos, meus amados, encontrar no meio da nossa caminhada, nossa jornada rumo à unção e os dons espirituais é o inferno e Satanás. Se você quer, meus amados, a unção e os dons espirituais, você precisa saber e entender que Satanás, o inferno, irá se levantar contra a tua vida, e eles irão fazer de tudo para te parar, eles irão fazer de tudo para, meus amados, atrofiar o teu ministério. É muito lindo, é muito bonito nós levantarmos nossas mãos, nós dizermos para o Espírito Santo de Deus: Senhor, eis-me aqui, me use. É muito, meus amados, lindo nós dizermos: eu quero a unção, eu quero os dons espirituais. Mas muitas vezes, meus amados, nós não estamos preparados para, meus amados, enfrentar adversidades. Todos os amigos do Espírito Santo de Deus, homens e mulheres em toda a história bíblica e até mesmo nos dias de hoje, meus amados, enfrentaram os inimigos do avivamento. E o primeiro inimigo que nós, meus amados, iremos enfrentar é Satanás, o inferno. Por quê, meus amados? Porque Satanás, o inferno, eles não têm medo, meus amados, da nossa aparência, das nossas vestes. Eles não têm medo, meus amados, da forma que nós expressamos. O medo de Satanás, o inferno, é da unção e do poder do Espírito Santo. É de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Por isso que Satanás se levanta tanto contra aqueles que têm buscado a unção. É por isso que nós, meus amados, no decorrer da nossa caminhada, nós vemos tanta ação de Satanás para nos parar, para tentar nos paralisar. Por quê? Porque Satanás sabe que um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus pode, meus amados, incendiar o inferno, pode abalar o inferno. Com o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, há uma única forma de nós, meus amados, desfazer as obras de Satanás. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Jesus fez essa declaração em Mateus 4, versículo 18. Para que, meus amados, o Espírito do Senhor vem sobre nós? Para propagar as boas novas, para trazer cura aos enfermos, para trazer libertação aos cativos, para trazer, meus amados, uma restauração ao homem, para desfazer, meus amados, destruir as obras do diabo. Agora, meus amados, o inferno, Satanás, os demônios, com certeza, meus amados, cheio de ira, irá fazer de tudo para que eu e você não venham alcançar a unção e os dons espirituais. Mas a tua determinação,
A tua certeza precisa, meus amados, estar como fogo dentro de você. E ainda que você venha enfrentar adversidades, ainda que você venha enfrentar lutas, como homem de Deus eu te digo, não pare. Se você realmente quer ser um portador da unção e dos dons espirituais, ainda que o inimigo esteja invertindo contra a tua vida, ainda que ele esteja lutando contra a tua vida, mantenha os teus olhos em Jesus Cristo e siga em frente. Quando nós olhamos, meus amados, mediante a luz da palavra do Senhor, nós encontramos Satanás se levantando na época de Moisés, quando Moisés havia vindo ao mundo. Meus amados, se levantou uma matança, por quê? Porque Satanás, o inferno, sabia, meus amados, que da mulher viria um libertador. Então, meus amados, uma grande fúria se levanta naqueles tempos e houve uma matança. Na época de Moisés, na época de Jesus, nós encontramos as mesmas coisas. Eu poderia aqui citar os profetas, os demais homens e mulheres de Deus que no começo dos seus ministérios enfrentavam também grandes diversidades. O que é isso? Invertido de Satanás. Nós iremos encontrar, meus amados, sempre Satanás fazendo o teu melhor. Enquanto muitas vezes os filhos e filhas de Deus se encontram em sua zona de conforto, se encontram, meus amados, debaixo de um grande comodismo. Ei, Satanás trabalha 25 horas, não é 24 horas não, meus amados, é 25 horas. Todo o tempo ele está, meus amados, tramando, ele está planejando, fazendo projetos, meus amados, para parar a igreja, parar os famintos, parar os sedentos. Mas nós precisamos, meus amados, ter a certeza e a convicção dentro de nós de que esse sentimento de ser amigo do Espírito Santo de Deus não veio de nós, veio do próprio Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que colocou esse desejo em nós. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Se o Pai tem te chamado para um ministério de avivamento, se o Pai tem te chamado você, meus amados, para marcar uma geração, ainda, meus amados, que o inferno inteiro venha se levantar contra a tua vida, venha, meus amados, inverter contra a tua vida, se levantar, meus amados, trabalhar, você irá continuar seguindo em frente. Por quê, meus amados? Porque existe um revestimento sobre nós. Nós encontramos, meus amados, o início do ministério de Jesus, Satanás se levantando contra o ministério de Jesus, tentando parar, meus amados, o ministério de Jesus, através da tentação no deserto, que nós já conhecemos a história. Mas como Jesus venceu Satanás, o inferno naquele momento? Ele venceu através do poder da palavra. Você quer vencer o inferno? Esteja, meus amados, estruturado na palavra. Esteja, meus amados, alicerçado na palavra. Guarde as promessas de Deus em teu coração. Guarde, meus amados, as escrituras em teu coração, e ela irá te fortalecer, para que você tenha bagagem e estrutura para vencer as tentações de Satanás. Satanás tentou, meus amados, corromper o coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, atire daqui, transforme essas pedras em pães. Se tu és homem de Deus, se tu és o Filho de Deus, faz isso, faz aquilo. Jesus combateu ele pelo poder da palavra. Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá um homem. Está escrito, Satanás, ao Senhor teu Deus não atentarás. Está escrito, Satanás, no poder da palavra do Senhor. O que nós aprendemos, meus amados, se vocês têm iniciado uma busca pela unção e os dons espirituais, se você tem almejado pelo sobrenatural, o primeiro princípio, a primeira chave para que você possa executar, de maneira que você venha vencer o inferno e, meus amados, e Satanás, meus amados, é você, meus amados, estar alicerçado na palavra do Senhor e guardar ela em teu coração. E quando a palavra de Deus, meus amados, passa a fazer parte da tua vida, não, apóstolo, eu quero uma unção, eu quero os dons espirituais, mas eu não tenho muito amor pela leitura da palavra de Deus, eu não tenho muito amor pela palavra de Deus. Ei, meus amados, muitas pessoas têm tido os teus ministérios frustrados, muitas pessoas têm se atrofiado, parado no meio do caminho. Por quê? Porque quer a unção, quer o poder de Deus, mas não quer a palavra. Mais cedo, mais tarde, Satanás, meus amados, vai conseguir parar o ministério de tais pessoas. Existem muitas heresias se levantando nesses últimos dias. Muitos falsos profetas, agentes de Satanás, têm se introduzido no meio até mesmo do povo de Deus para corromper o caminho dos filhos de Deus, para enganar, para confundir, meus amados. Agora, como que nós, meus amados, nos preparamos contra todas essas ciladas de Satanás, contra essa investida de Satanás, contra a igreja de Jesus Cristo? Nós nos preparamos mediante a luz da palavra de Deus. O primeiro princípio, a primeira chave para que você possa obter resultados. O Espírito Santo de Deus quer que você se torne um amante da tua palavra.
E quando a palavra do Senhor, meus amados, estou falando da palavra, aí, meus amados, a palavra de Jesus Cristo, ela é simples, ela é humilde. Uma vez um grande homem de Deus expressando acerca, meus amados, da grandeza da palavra, um homem que arrebatou milhares de almas para Jesus Cristo. Ele disse que o Evangelho de Cristo, ele é tão simples, a ponto de uma criancinha de 3 a 4 anos de idade ouvir e entender. Seja amante pela palavra, estou falando da palavra, leia a palavra, coma a palavra e deixa, meus amados, cada princípio da palavra de Deus fluir sobre todo o teu ser. Então você estará preparado e capacitado para vencer Satanás e o mundo. Satanás pode até mesmo se levantar. O apóstolo Paulo, ele fala, meus amados, sobre essa batalha espiritual que nós temos. Efésios 6, versículo 10 adiante, ele diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas sim contra principados e potestades. O apóstolo Pedro também relata que Satanás, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando alguém que ele possa tragar. Não pense que você, meus amados, irá se levantar para buscar a unção, o avivamento, buscar os dons espirituais, e Satanás vai ficar, meus amados, de braços cruzados. Existem pessoas nesse exato momento enfrentando guerras dentro da tua casa, enfrentando lutas, meus amados, ao teu redor. Por quê? Porque Satanás, meus amados, em todo momento ele quer gerar desânimo em você. Ele quer de alguma maneira, meus amados, te parar você, porque você se levantou para orar, para buscar, para se consagrar, para ler a palavra de Deus. Mas se você, meus amados, se fortalece mediante a luz da palavra do Senhor, se a palavra do Senhor passa, meus amados, realmente habitar dentro de você, Satanás e o inferno não terá o poder de parar a obra de Deus em tua vida. Jesus, ele inicia o teu ministério, meus amados, debaixo de uma grande consagração, mas antes de ele iniciar uma busca intensa em oração e jejum, a palavra de Deus já estava impregnada em teu coração. Jesus, ele teve que comer os pergaminhos. Jesus teve que comer, mas não é porque Jesus era Deus sobre a terra que ele conhecia toda a palavra de Deus. Ele teve que comer, porque, meus amados, estando sobre essa terra, as escrituras dizem que ele havia se despojado da tua glória, ele havia se despojado da tua natureza, Deus, e ele se fez, meus amados, homem, como eu e você, ele teve que pagar o preço, ele teve que se preparar. O primeiro princípio, meus amados, eu sinto a unção descer aqui sobre a minha vida. O primeiro princípio para que você possa, meus amados, ser revestido e capacitado para que você vá até o fim é a palavra de Deus. Coma ela, se alimente dela, porque você vai precisar dela para vencer Satanás, o inferno. Aleluia, glória a Deus. Se você quer, meus amados, realmente romper em teu ministério, guarde esse princípio em teu coração. Guarde a palavra de Deus, e ela vai ser arma, ela vai ser, meus amados, um poder contra Satanás e o inferno. O primeiro inimigo do avivamento é Satanás e o inferno, e você vence ele pelo poder da palavra de Deus. Você vence ele através da tua determinação. Jesus me chamou para um ministério de avivamento. Eu não irei parar. Eu não irei ficar no meio do caminho. O primeiro inimigo do avivamento é Satanás e o inferno. O segundo inimigo do avivamento, meus amados, é o mundo. E quando eu falo do mundo, eu não estou falando, meus amados, somente dos prazeres, pecados que nós podemos alcançar e encontrar no mundo. Eu estou falando, meus amados, também de embaraços que muitas vezes nós, meus amados, não trazemos à nossa mente. Quando eu iniciei, meus amados, a minha busca pelo Espírito Santo, pela unção e os dons espirituais, uma certa vez, meus amados, buscando a presença, a face do Espírito de Deus no alto do monte, eu abri a palavra do Senhor para ler e meditar nas Sagradas Escrituras e de repente me deparei com, meus amados, um texto no livro de Hebreus, aonde, meus amados, o escritor de Hebreus nos exortava para nós, meus amados, renunciar o pecado o embaraço. E eu percebi que eram duas coisas diferentes. Eu fiquei um pouco meditando, paralisado ali, e de repente o Espírito Santo de Deus veio até mim e falou comigo: meu filho, o pecado é o que vocês sempre têm trazido à mente de vocês, e vocês sabem do que eu estou falando, que vocês devem estar renunciando continuamente, que as coisas que vão contra a minha palavra. Mas o embaraço
O embaraço, meus amados, muitas vezes está, meus amados, na vida de muitos filhos e filhas de Deus que já têm se rendido a Jesus. E muitas vezes, meus amados, sobre a vida daqueles que querem a unção e os dons espirituais. Por quê, meus amados? Porque embaraço representa, meus amados, o mundo, as coisas, meus amados, que rouba o nosso tempo, as coisas, meus amados, que tira muitas vezes a gente do foco, que tira a prioridade de nossas vidas, que é a presença, a unção e os dons espirituais. Em outras palavras, quantos filhos e filhas de Deus, meus amados, gastam horas a fio nas redes sociais? E as redes sociais, meus amados, por mais que elas podem ser bênção em nossas vidas, na vida de muitos filhos e filhas de Deus que têm buscado a unção e os dons espirituais, tem se tornado um embaraço. Isso é parte do mundo e é coisa que você precisa aprender a dominar e renunciar, para que você possa, meus amados, realmente se dedicar e se focar naquilo que realmente você foi chamado. Existem muitos filhos e filhas de Deus que gastam horas a fio nas redes sociais, com o celular, meus amados, na mão, na frente, meus amados, de uma televisão, envolvido, meus amados, por novelas, filmes, séries e coisas do tipo. E isso se torna embaraço em suas vidas. E eu te digo, meus amados, eu te digo algo muito sério. As coisas do mundo, ela tem tanto o poder quanto o pecado para paralisar a obra de Deus em tua vida. Você quer ser, meus amados, chamado para um ministério de avivamento e quer romper. Não significa, meus amados, que você tem se candidatado para ser um amigo da Espírito Santo de Deus, para buscar a unção e os dons espirituais que você irá alcançar. Por quê? Porque para que você venha alcançar a unção e os dons espirituais, é necessário você, meus amados, tomar algumas escolhas, tomar algumas decisões em suas vidas. Sabemos, amados, que o mundo vai estar sempre, meus amados, se levantando contra você, para que de alguma maneira você venha perder o foco, venha perder, meus amados, a unção e os dons espirituais. E nós vivemos dias críticos, nós vivemos dias delicados, meus amados. Por quê? Porque nos dias de hoje, meus amados, nós somos cercados por tecnologias, cercados, meus amados, por utensílios, coisas que podem, meus amados, se tornar embaraços em nossas vidas. É o segmento que o Pai, meus amados, tem queimado dentro de mim para mim poder estar trazendo essa alerta, essa advertência aos filhos e filhas de Deus. Eu não vou entrar nem na questão, meus amados, dos prazeres e as bandejas que nós podemos, meus amados, encontrar no mundo para nos levar a pecar, errar. Eu estou falando, meus amados, de coisas que têm estado no cotidiano de muitos filhos e filhas de Deus e muitas vezes passa desapercebido. Por quê? Porque pecado para mim, meus amados, é somente a prostituição, o roubo, o assassino e muitas vezes, meus amados, pequenos embaraços que está cercando a vida de muitos filhos e filhas de Deus têm passado desapercebido, e o que tem impedido os filhos e filhas de Deus alcançar a unção são exatamente, meus amados, esses embaraços que têm cercado a vida de muitos nos dias de hoje. Quando eu comecei, meus amados, a minha busca, assim como já citei, meus amados, o Espírito Santo de Deus me levou a observar esse pequeno detalhe, que eu precisava estar na vigilância, não somente, meus amados, contra o pecado, mas também contra os embaraços. E eu tomei uma decisão em minha vida, meus amados, de abrir mão das coisas dessa terra, de abrir mão do mundo, dos prazeres, meus amados, que eu poderia alcançar sobre essa terra. Amados, precisa haver um diferencial na vida daqueles, meus amados, que são amigos do Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo que seja pecado você tirar, meus amados, um momento da tua vida para assistir um filme com a família. Não estou dizendo que seja pecado você, meus amados, ter um celular e acessar redes sociais. Não estou dizendo, meus amados, que seja pecado você praticar essas pequenas coisas da vida. Estou dizendo que essas coisas têm sido um embaraço na vida de muitos. Por quê? Porque o tempo de qualidade que o Pai tem pedido de você, para que você possa ler a Bíblia, para que você possa se preparar, orar e jejuar, você gasta esse tempo precioso, meus amados, nessas coisas alheias, jogando videogame, meus amados, assistindo filme, acessando redes sociais. As irmãs, as varoas, que não tem um hábito de jogar um videogame, assistir um filme, mas muitas vezes se empenda para as redes sociais o tempo todo, está sentado na mesa, está com o celular na mão, está dentro de um quarto trancado, mas está ali com o celular na mão. Tempos preciosos que poderia estar sendo dedicado em oração, em leitura da palavra de Deus. Uma geração aguarda, meus amados, a manifestação dos filhos e filhas de Deus, de homens e mulheres, meus amados, capacitados. Agora, como que você irá influenciar uma geração? Como que você, meus amados, será a boca de Deus sobre a terra, se não há, meus amados, capacidade e sabedoria sobre a tua vida?
Mas nós queremos resumir tudo na unção, não. Mas se Deus me confiar a unção e os dons espirituais, eu vou incendiar a minha cidade. Eu vou fazer diferença, meus amados. A diferença nós fazemos, meus amados, através, meus amados, da graça e da sabedoria de Deus. A palavra de Deus diz, meus amados, que Jesus Cristo, Ele crescia na graça e no conhecimento. Ele crescia, irei repetir, Ele crescia na graça e no conhecimento. Então quando Ele se manifesta trazendo o poder de Deus sobre essa terra. Mas também havia sabedoria, havia, meus amados, capacidade. O Espírito Santo de Deus, Ele, meus amados, é aquele que enche a nossa boca. Ele é aquele, meus amados, que coloca palavras em nossos lábios. Mas como que Ele faz essa boa obra? Ele extrai de dentro de você aquilo que você já estudou, aquilo que você já leu. Ele não pode trazer, meus amados, à tona aquilo que você não tem conhecimento. Por isso, meus amados, é necessário você estar pronto para, meus amados, enfrentar o mundo. Porque o mundo, meus amados, é um inimigo do avivamento. E sempre o mundo vai estar trazendo, meus amados, em tuas mãos coisas que pode, meus amados, te parar, coisas que pode gerar embaraço em suas vidas, para que os teus olhos estejam presos nas coisas dessa terra. E o Espírito Santo de Deus te chama você nesse episódio para, meus amados, tirar os teus olhos deste mundo e colocar os teus olhos em tua presença, em tua santidade. Que o amor pelo Espírito Santo, a paixão pelo fogo, venha estar, meus amados, impregnado em teu coração. E que você venha estar disposto a abrir mão das coisas dessa terra, caminhar na contramão do mundo, para ser um buscador do Espírito Santo, para estar no coração do Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus irá te dar graça, quando esse nível de fome e sede começar a queimar em teu coração. Ao invés de você gastar horas a fio na frente de uma televisão, na frente de uma internet, na frente de um computador, na frente, meus amados, de um celular, com as redes sociais e muitos outros tipos de embaraço, você vai gastar o teu tempo precioso aos pés de Jesus Cristo, se preparando para a grande e poderosa obra que Ele tem em tua vida, que Ele tem em teu ministério. Então você, meus amados, terá capacidade para vencer o mundo e o sistema do mundo. Primeiro inimigo do avivamento, Satanás, o inferno. Segundo inimigo do avivamento, o mundo. Terceiro inimigo do avivamento, os religiosos. Amados, se você realmente quer alcançar a unção e os dons espirituais e ser aprovado pelo Espírito Santo de Deus, saiba que você terá guerra e batalha espiritual com Satanás, o inferno. Você terá guerra e batalha espiritual com as coisas do mundo, porque as coisas do mundo vai estar sempre, meus amados, se colocando diante de você para, de alguma maneira, tirar o teu foco, os teus objetivos. E em terceiro lugar, meus amados, quando você começa a mergulhar no oceano do Espírito Santo e começa, meus amados, a buscar o Espírito Santo de Deus através de uma consagração intensa, você já vai começar então a vivenciar os primeiros sinais, meus amados, em tua jornada, em tua caminhada. Mas você, meus amados, irá se debater com os religiosos que estão, meus amados, dentro da igreja, meus amados, gerando um sistema para parar, meus amados, os filhos e filhas de Deus que querem, meus amados, beber das águas do Espírito Santo, que crê no sobrenatural, que crê na plenitude do Espírito Santo. Quando nós, meus amados, iniciamos nossa caminhada, se existe algo, meus amados, que nós não pensamos, se existe algo, meus amados, que ainda não veio em nossa mente, é que nós vamos ter muitos problemas dentro da própria igreja de Cristo. Por quê? Porque é dentro da igreja que está implantados os religiosos. Quando eu iniciei, meus amados, a minha caminhada, a minha jornada, meus amados, através, meus amados, da misericórdia e a graça de Deus, eu venci Satanás, o inferno. Eu venci, meus amados, as tentações e as bandejas que Satanás pode trazer ao homem. Eu venci, meus amados, o mundo, me dedicando plenamente ao Espírito Santo de Deus, vivendo uma vida de renúncia, uma vida entregue em oração e jejum. Mas lá na frente, eu me deparei com os religiosos dentro da casa de Deus. E eu tive, meus amados, eu tive que, meus amados, gerar muita fome e sede, ter muita convicção e determinação, para que, meus amados, a religião não viesse me parar. Qual é o problema dos religiosos, meus amados? Porque os religiosos, eles têm um poder, meus amados, de trazer a nós uma grande frustração. Por quê? Porque geralmente nós esperamos lutas e guerras de muitos lugares, menos, meus amados, de dentro da igreja. Mas é dentro da igreja que se levanta muitas vezes os maiores inimigos do avivamento.
Foi, meus amados, dentro da religião, dentro da igreja, se levantaram aqueles que crucificaram o Senhor Jesus, que perseguiram o Senhor Jesus. Agora, se o Senhor Jesus foi perseguido e crucificado, quanto mais eu e você que tem buscado a unção e os dons espirituais. Me lembro, meus amados, quando eu iniciei o ministério de avivamento, o Pai, meus amados, havia me dado o comando para mim abrir o ministério íntimo do Santo Espírito. Eu fiquei um ano inteiro sendo perseguido, meus amados, pela religião, sendo perseguido por um ministério que se dizia, meus amados, ser pentecostal, que se dizia estar servindo a Jesus. Mas um ano eu estive debaixo de uma intensa perseguição, e eu somente no joelho, eu somente na oração, pedindo ao Pai, meus amados, para que viesse me livrar das pessoas más que estavam ali se levantando contra o meu ministério. Me lembro eu, meus amados, que uma determinada vez no alto do monte, enquanto eu estava, meus amados, em oração, em jejum, me consagrando, eu tive, meus amados, uma visão com uma pessoa dentro da denominação que eu pertencia. E Deus me mostrava aquele homem, meus amados, com a espada estendida para mim. E o Espírito Santo de Deus vinha até mim e dizia para mim: meu filho, você sabe o que é essa espada? É as palavras que Ele está liberando contra a tua vida, mas veja o que eu faço com ela. Enquanto Ele estendia a espada para me atacar, a espada representa palavras. Ali estava, meus amados, um religioso impregnado dentro, meus amados, daquela denominação, que estava, meus amados, se levantando contra a minha vida naquele tempo. E o Espírito de Deus dizia para mim: veja o que eu faço com essa espada. E ela era despedaçada. Lutas, batalhas espirituais com o sistema, com a religião. Por quê, meus amados? Porque grande parte daqueles que se dizem ser filhos de Jesus Cristo estão debaixo do comodismo. Homens e mulheres que querem ficar com a letra, somente com a palavra. E quando, meus amados, eles encontram um filho, uma filha de Deus buscando a intimidade, buscando o avivamento, eles se levantam contra. Por quê? Porque eles não querem pagar o preço que você está pagando. Eles não querem fazer o que você está fazendo para viver o diferencial. Então é muito mais fácil para eles se levantar contra aqueles que estão buscando do que se posicionar para que eles venham também buscar. Mas você tem que estar preparado. Você tem que estar pronto para viver, meus amados, para vencer o sistema religioso. Eu tive muitas guerras, muitas lutas com a religião. E até hoje enfrento algumas guerras, algumas lutas, mas como eu já estou em outro nível de intimidade com o Espírito Santo de Deus, meus amados, hoje eles não fazem nem cosquinha. Por quê, meus amados? Porque nós crescemos em graça, em conhecimento, crescemos diante do Espírito Santo de Deus, a ponto do Pai nos confiar a chave do avivamento. Mas você precisa se preparar, você precisa estar pronto para, meus amados, vencer os religiosos. Muitas vezes você vai passar, meus amados, por lutas e guerras dentro da tua própria denominação. Se eles assim não aderem ao avivamento, se eles não aderem à plenitude do Espírito Santo de Deus, alguma resistência você irá alcançar, mas os teus olhos precisam estar focados em Jesus Cristo, o Nazareno. O que você faz com eles? Ora e jejuma por eles. Ignora, meus amados, as ações deles. Por quê? Porque como Jesus, meus amados, liberou quando ele estava sendo crucificado: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Você somente, meus amados, ora por eles, você intercede por eles e continua olhando para Jesus. Mas saiba e entenda uma coisa: eles jamais terão poder para te parar, se a certeza e a convicção do avivamento está em teu coração. Simplesmente, meus amados, eu mantive os meus olhos em Jesus e continuei seguindo em frente, buscando a presença e a face do Espírito de Deus. Hoje, eu olho para trás e eu vejo a turma religiosa que, meus amados, convivia comigo no passado, e todos eles estão exatamente no mesmo lugar, vivendo as mesmas mermices. Enquanto isso, meus amados, eu já viajei os 4 cantos do Brasil, já estive no exterior, levando, meus amados, o poder e o avivamento, e eles continuam, meus amados, em suas caixinhas de sapato. É a decisão que eles tomaram por causa da religião. Mas Deus te chama você para mergulhar. Deus te chama você, meus amados, para voar como águia. Deus te chama você para fazer a diferença sobre essa terra. Se você, meus amados, guardar essa essência em teu coração, vença Satanás, o inferno, vença o mundo, esteja preparado para, meus amados, enfrentar até mesmo o sistema religioso, e você será aprovado para o ministério de avivamento. Você será aprovado, meus amados, para carregar a unção e o poder sem limites do Espírito Santo de Deus. Eu quero, em poucas palavras, meus amados, eu quero, meus amados,
compartilhar com vocês aqui um pouquinho da minha busca, da minha jornada, da minha caminhada. Mas antes de eu entrar aqui um pouquinho na minha busca pessoal, eu quero que vocês vejam e confira o que o Espírito Santo de Deus tem feito em nossas viagens missionárias, através de nossas vidas, né, em várias regiões do Brasil e até mesmo no exterior. Confira conosco agora. Mas, meus queridos, quando o Pai olhou para você, diz a palavra de Deus, meus queridos, no livro de João, meus queridos, 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida, aleluia! Aí então aconteceu o maior milagre de toda a história. O Pai enviou o teu Filho Jesus sobre essa terra. O maior acontecimento de toda a história, presta atenção. O maior acontecimento de toda a história não foi o homem ter pisado na lua, mas sim Deus ter pisado em carne sobre essa terra. O maior acontecimento de toda a história. Glória a Deus. O que você está sentindo agora, meu querido? Saiu. Glória a Deus. Glória a Deus. Desapareceu? Desapareceu. Tem certeza? Tem certeza. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais uma vez Jesus. O incômodo aqui do lado da minha barriga. Está sentindo ainda? Não. Foi curada? Foi. Desapareceu? Desapareceu. O poder de Deus está sobre a tua vida. O que você estava sentindo? Uma dor aqui assim localizada que já tinha meses já que não saiu. E depois da oração? Jesus me curou. Jesus curou? Vamos aplaudir Jesus Cristo. Eu estava sentindo muita dor e a minha cabeça já tem dias que eu não estou conseguindo nem prestar muita atenção. E agora eu estou olhando para um lado e para o outro, a tonteira acabou e a dor. Sumiu a tonteira e a dor do teu corpo após a oração. Nunca mais voltará em nome de Jesus. Está sentindo ainda as fisgadas no peito? Não. Sumiu? Sumiu. Mas você sentia toda hora? Era de minutos em minutos, né? Minuto? E voltava. Minuto em minuto a fisgada no peito ia e voltava. E por quantos anos? Uns 8 anos já. Uns 8 anos, meus queridos. A fisgada no peito ia e voltava desde o momento que você recebeu a oração. Neutralizou? Sumiu? Neutralizou, sumiu. Assim como a corça anseia pelas torrentes das águas, a minha alma, ó Deus, tem sede de Ti, tem sede de Deus, tem sede da presença, tem sede da unção.
Temos visto, meus amados, maravilhas, temos visto pessoas sendo curadas de diversas regiões do Brasil, temos caminhado debaixo de uma nuvem de glória. Por quê, meus amados? Porque temos vencido Satanás, o mundo e os religiosos. Meus amados, esses três inimigos do avivamento não tiveram o poder para nos parar. Por quê? Porque a fé, a certeza e a convicção, a fome e a sede, meus amados, em nossos corações sempre falaram mais alto. Carregue, meus amados, esses três princípios em teu coração. Saiba que você terá esses três grandes inimigos, mas se você vence eles através da tua fé em Jesus Cristo, Deus te chamou para uma boa obra. Assim como o Pai me deu graça, assim como o Pai, meus amados, me ajudou, Ele vai te dar graça, Ele vai te ajudar, e você também irá romper, aleluia. Antes, meus amados, de eu mergulhar com vocês aqui para nós finalizarmos, prestar atenção, meus amados, temos viajado para os 4 cantos do Brasil, temos, meus amados, investido em missões para vermos outras pessoas sendo ativadas e levantadas pelo Espírito Santo. E nós trabalhamos, meus amados, gratuitamente. Nós não cobramos para ministrar, nós não cobramos para levar o Evangelho de Cristo. Mas nós entendemos que missão se faz, meus amados, com os pés daqueles que vão, com, meus amados, os joelhos daqueles que se dobram e com a mão daqueles que contribuem. Se o Espírito Santo de Deus te tocar a você, para que você, meus amados, venha se tornar uma coluna, um mantenedor do ministério íntimo do Santo Espírito. Se o Pai te tocar para que você esteja ofertando ou que esteja dizimando agora, as contas do ministério vai estar passando aqui abaixo. Segundo aquilo que o Espírito Santo de Deus te tocar, segundo aquilo que Ele falar em teu coração, esteja ofertando, se torne uma coluna desse ministério que tem incendiado o Brasil e as nações, em nome de Jesus. Temos orado para que o Pai venha levantar colunas nesses últimos dias, para que possamos continuar avançando e levando cada vez mais, meus amados, o avivamento sobre o Brasil e as nações. O desejo no nosso coração é ver homens e mulheres sendo levantados para ser amigos do Espírito Santo de Deus. Amados, assim como vocês têm buscado a unção e os dons espirituais, e muitas vezes passa por altos e baixos, muitas vezes, meus amados, chega até mesmo a pensar: eu não irei conseguir, não irei alcançar. Saiba que em você já está a capacidade, porque, meus amados, esta foi a obra que o Pai realizou através da cruz do Calvário. As Escrituras dizem, meus amados, que Jesus Cristo, Ele despojou Satanás, o inferno, para, meus amados, tirar a autoridade que o homem havia dado para ele, para novamente, meus amados, restaurar você, liberar sobre a tua vida. Em outras palavras, Jesus Cristo já venceu por você, você já tem a capacidade e a autoridade para vencer Satanás, o inferno. Você tem, meus amados, o livre-arbítrio para que você possa dizer não ao mundo, e você tem, meus amados, capacidade e sabedoria para vencer os religiosos, o sistema, para que você possa romper. Jesus já te vê você, meus amados, fluindo e rompendo debaixo da unção. Jesus já te vê você, meus amados, voando como águia. Não pare de buscar a presença e a face do Espírito Santo. Como todos vocês que têm buscado a unção e os dons espirituais, eu também estive, meus amados, nessa jornada, e ainda estou, porque eu sei que Deus tem mais para mim. Mas deixa, meus amados, eu abrir o meu coração para você em poucas palavras. Muitas vezes eu cheguei, meus amados, até mesmo, meus amados, pensar em desistir, em parar. É muito bonito, é muito lindo quando nós vemos, meus amados, um embaixador de Deus, quando nós vemos um ungido, um apóstolo, um profeta se movendo no sobrenatural, orando e vendo os enfermos sendo curados, estendendo as tuas mãos e vendo pessoas sendo arrebatadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Mas nem sempre foi assim em minha vida. Eu tive um momento, um período em minha vida, meus amados, que eu orava, buscava, eu pagava o preço. Eu não via, meus amados, as coisas acontecerem, de maneira que muitas vezes eu cheguei, meus amados, a pensar em parar, em desistir. Muitas vezes cheguei a pensar: será que o Pai me chamou para o ministério de avivamento? Será que algum dia eu serei útil para o Espírito Santo de Deus? Porque eu estou abrindo meu coração para você, para que você venha saber, para que você venha entender, meus amados, que não é só você que tem passado pelo processo, meus amados, do tempo. Eu também estive nesse processo, os demais homens e mulheres de Deus também esteve nesse processo. Mas eu quero te dizer, meus amados, que assim como o Pai foi fiel em minha vida, para me conceder graça e perseverança, para que eu nunca viesse parar. Ei, meus queridos, Deus será fiel, Deus será justo, Deus te dará graça, se você simplesmente perseverar, porque assim como Ele fez em minha vida, Ele fará em tua vida. Apenas continue seguindo em frente. Saiba que existem os inimigos do avivamento que está fazendo de tudo para que você venha parar. Mas se você, meus amados, tem o teu entendimento aberto e sabe, entende que existem os inimigos do avivamento
você nunca irá parar, você nunca irá desistir. Os grandes avivamentos, meus amados, sempre, meus amados, aconteceu debaixo de muitas lutas, debaixo de muito esforço, muito empenho, muita dedicação, muita busca. Continue se dedicando. Quantos filhos e filhas de Deus têm parado? Quantos filhos e filhas de Deus, meus amados, têm olhado para trás, têm desanimado, têm deixado, meus amados, ou que seja o inferno, ou que seja, meus amados, o mundo, ou que seja os religiosos, meus amados, os parar. Ei, meus amados, ainda que a cruz esteja difícil, ainda que a jornada esteja difícil, não pare, não desista, porque, meus amados, o nosso Abba Pai não faz acepção de pessoas. Assim como Ele concedeu graça aos outros profetas, aos ministros do avivamento, assim como Ele concedeu graça a esse pó e cinza que sou eu, saiba que Ele também tem te dado graça. E eu creio de todo o meu coração aqui, é por isso que você está aqui agora, porque através dessa mensagem, essa palavra, eu creio, meus amados, que algo está queimando em teu espírito, e um maná dos céus está sendo derramado e liberado para que você possa se alimentar pela palavra do Senhor, e para que você possa encontrar força, meus amados, através desse ensino, de maneira que você venha se levantar para continuar, meus amados, trilhando, para continuar seguindo em frente, orando e jejuando. Deus vai te surpreender nessa jornada. E eu quero finalizar, meus amados, eu quero finalizar aqui orando, intercedendo pela tua vida, para que a unção e os dons espirituais possam ser derramados sobre a tua vida, para que o teu ministério seja destravado, para que os teus olhos sempre estejam em Jesus Cristo, e para que através, meus amados, da unção que está sobre as nossas vidas, eu quero pedir ao Pai humildemente, para que Ele venha, meus amados, desfazer toda a obra de Satanás, para que Ele venha te dar graça para que você possa vencer o mundo, e para que Ele te dê, meus amados, determinação e sabedoria para que você possa vencer os religiosos, ignorando, meus amados, muitas vezes as suas palavras negativas, que muitas vezes eles liberam contra a tua vida. Não, isso daí vai chegar em lugar nenhum. Existem, meus amados, pessoas debaixo de tanta religião, a ponto deles, meus amados, proibirem ministros de orarem dentro da igreja. Já chegou, meus amados, até mim. Pessoas que foram proibidas de orar para outras pessoas dentro da igreja. Isso é o que, meus amados? Sistema religioso. Mas como profeta de Deus, eu profetizo que Deus vai tirar uma igreja de dentro da igreja. A obra do avivamento não vai parar. Deus ainda Ele é Senhor da igreja. E se os religiosos, meus amados, não, meus amados, retroceder, não abrir o coração para que Deus possa entrar, Deus arrancar uma igreja de dentro da igreja e vai levantar uma nova geração de homens e mulheres que novamente, meus amados, venham dar o altar para o Senhor Jesus, para que Ele seja o pastor. Aleluia. Mas os religiosos não terão o poder de parar, meus amados, a obra preciosa do Espírito Santo. Aleluia. Chegará dias, meus amados, que se os religiosos não abrirem espaços para que os filhos de Deus possam operar dentro da igreja, dentro de quatro paredes, a igreja, a verdadeira noiva de Cristo, até mesmo no meio da rua vai manifestar o poder de Deus. Até mesmo no meio da rua, meus amados, a unção irá fluir, mas a obra não vai deixar de ser feita, porque esse é o tempo, essa é a hora do avivamento. Eu quero estar nesse exato momento orando pela vida dos famintos e sedentos, por você que tem buscado a unção e os dons espirituais, tem buscado um destravar em teu ministério. Talvez você tenha enfrentado, meus amados, você tenha enfrentado Satanás, o inferno. Talvez você tenha enfrentado o sistema do mundo, onde o mundo tem trazido muitos embaraços até você. Talvez você tenha enfrentado os religiosos. Não sei qual o inimigo que você tem enfrentado nesses últimos dias, não sei qual etapa da tua vida você tem trilhado, mas a bondade e a misericórdia de Deus virá sobre a tua vida. E eu irei pedir ao Espírito Santo de Deus para que a mesma graça que Ele tem me dado, de maneira que eu tenho rompido e tenho alcançado assim a unção e os dons espirituais, Ele também venha derramar essa mesma graça sobre a tua vida. E eu creio que através desse episódio, eu creio que através, meus amados, dessa mensagem, o Espírito Santo de Deus tem trazido um fortalecimento a você. O Espírito Santo de Deus tem trazido um revestimento. Mantenha os teus olhos em Jesus Cristo Nazareno. E não deixe, meus amados, o inferno te parar, não deixe o mundo te atrair, não deixe os religiosos te calar, porque Cristo é contigo e Ele conta com você sobre essa terra, Pai, em nome de Jesus. Aonde os teus filhos e filhas estiverem, Pai,
Senhor, que a mesma graça, a mesma misericórdia que o Senhor derramaste sobre a minha vida, que o Senhor possa derramar agora sobre a vida de teus filhos e filhas, que tem te buscado, Pai, que tem buscado a unção e os dons espirituais. Manifeste o teu poder e a tua glória na vida de teus filhos e filhas. Pai, assim como o Senhor, meu Pai, Senhor, tem me ungido com o Espírito e com poder, venha ungir agora os teus filhos e filhas, que tem, meu Pai, Senhor, estado com o teu coração incendiado pela tua presença. Pai, dê um sinal a esta vida, dê um sinal ao teu filho, à tua filha, que agora está, meu Pai, conectado conosco nessa oração, amigo Espírito Santo. Pegue da unção que está sobre a minha vida, os dons espirituais, Pai, meu Pai, unção de fortalecimento, de maneira que esta vida, meu Pai, após esta oração profética, venha se levantar determinado. Eu não vou deixar o inferno me calar, eu não vou deixar o mundo me atrair, eu não vou deixar os religiosos me calarem, em nome de Jesus. Que venha esta unção agora, Senhor, eu ministro, libero, em nome de Jesus Cristo, que venha em porção dobrada sobre a vida de teus filhos e filhas, meu Pai, esta unção, esta graça, esse poder, essa autoridade, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Toque, Espírito Santo de Deus. Toque, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, mais a tua presença, mais a tua unção, mais a tua graça, Senhor. Enche, incendeia os teus filhos e filhas, meu Pai, e que venha, Senhor, uma nova autoridade sobre a vida de teus filhos e filhas. Em nome de Jesus, eu profetizo, meu Pai, que essa vida preciosa que está aqui conectado conosco agora faz parte da nova geração de ungidos, de filhos e filhas que o Senhor está levantando para, meu Pai, Senhor, carregar a tua unção e o teu poder sem limites. Receba essa palavra profética, pois o Pai te escolheu e te elegeu desde o ventre da tua mãe. Apenas creia nas promessas que o Pai tem te feito, irás romper sobre essa terra, irás voar como águia, em nome de Jesus. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho ao lado para que você seja notificado de todos os nossos vídeos, esteja mais próximo do ministério Íntimos do Santo Espírito, que tem incendiado o Brasil e as nações através do fogo e do poder do Espírito Santo. Esteja mais próximo desse ministério através de nossas redes sociais. Se você ainda não entrou em nosso grupo no Telegram, o link dele vai estar na descrição desse vídeo. Compartilhe esse vídeo, os nossos demais ensinos com amigos, grupos, redes sociais, chame outros para estar aqui conosco. Lembrando que segunda-feira vamos estar aqui em nosso canal às 20h30 com a nossa escola profética Filhos da Unção, e uma vez no mês estaremos trazendo um novo episódio, uma nova série aqui, do nosso programa Íntimos do Santo Espírito, de diversas partes de nossa cidade, de diversas localidades. Vamos estar sempre trazendo, meus amados, um programa ao ar livre, para que vocês possam não somente comer desse maná, dessa palavra maravilhosa que o Pai tem derramado sobre nós, mas também para que vocês possam contemplar cenários lindos de nossa cidade, e até mesmo em nossas viagens missionárias, se caso a gente estiver em viagem missionária no momento, nas datas de nós estarmos gravando, vamos aproveitar também para estar também gravando o nosso programa, e será bênção em tua vida, em nome de Jesus. Nos deixa um joinha nesse vídeo, e que o Pai, o Espírito Santo de Deus, possa te abençoar e te honrar de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Shalom, shalom. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão.
com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração.